Olá, quarto ano, bom dia. Vamos dar início a mais uma semana de aula, não é isso? Alguém sabe que dia é hoje? Hoje, segunda-feira, dia 25 de maio de 2020. Hoje vamos ter aula de matemática, página 62. Vamos pegar o livro? Ótimo. Veja só, semana passada estudamos sobre cálculo mental, né? Com a subtração. Hoje vamos estudar sobre as propriedades da subtração. Estudamos propriedades, né, da adição. Quem lembra quais são? Fechamento, elemento neutro, comutativa e associativa. É isso? Na adição. Agora, será que na subtração tem essas mesmas propriedades? Sim ou não? Não, não tem as propriedades, certo? Tia colocou esse X justamente mostrando que não tem. Não tem fechamento, não tem elemento neutro, não tem comutativa nem associativa. Por quê? Se, por exemplo, eu perguntar, né? 7 menos 5 vai ser quanto? 2, né? Isso? Agora, se eu inverter as parcelas, como eu posso fazer na adição, o resultado vai ser o mesmo? Não, não vai. É isso porque, por exemplo, se eu perguntei, né? 7 menos 5 igual a 2. Se eu inverter, por exemplo, 5 menos 7, vai dar 2? Não, vai dar 2 negativo, né? Isso? Então, não pode inverter as parcelas, né? Ou seja, os termos, ok? Então, vocês irão resolver o exercício de subtração, páginas 63 e 64, ok? Então, veja só, vocês podem dar uma olhadinha no assunto anterior, ok? Pode assistir o vídeo quantas vezes for necessário, pode perguntar à tia no privado e assim por diante, certo? Aguardo vocês, resolvam o exercício. Além disso também, iremos estudar um assunto de ética. Semana passada a tia não passou para vocês porque passou um joguinho para vocês fazerem, né? Isso, onde precisava as latinhas de leite, essas coisas. Então, tia não fez aula de ética semana passada. Vamos para a aula de ética. Estudamos sobre amigos da escola, não foi isso? Pronto, hoje vai ser o idoso amigo. Alguém tem algum amigo idoso? Tem ou não? Veja só, se vocês não tiverem amigo idoso, mas tem o quê? Conhecidos idosos, não é isso? Por exemplo, o avô, a avó, ou até a bisavó, como tia Valéria tem, não é isso? Porque tem alguns avós que ainda são jovens, né? E idoso só é o quê? Depois dos 60 anos. Então, provavelmente vocês têm o quê? Bisavô ou bisavó, né? Os avós também, e assim por diante. Veja só, todo ser vivo tem nascimento, crescimento e envelhecimento e morte, não é isso? Não é à toa com os seres humanos. Então, a gente passa o quê? A ser criança, a ser um adulto, né? E envelhecemos, que já é o quê? A fase final da nossa vida. Claro, tem algumas pessoas que não têm essa dádiva de chegar ao quê? A ser um idoso, né? Isso? Tem uns que morrem mais cedo. Mas, geralmente, todos passam por essa fase. Nascimento, crescimento, envelhecimento e morte, não é isso? Então, veja só. Vocês acham que o idoso tem algo de bom para passar para a gente? Sim ou não? Tem sim. O idoso, ele tem muitas histórias, muita sabedoria. Por quê? Porque ele já viveu mais que nós todos, não é isso? Ele já viveu mais que uma criança, já viveu mais que um adulto, né? Então, ele tem o quê? Muitas histórias para passar para a gente, muita sabedoria. Então, é interessante que vocês escutem o idoso, certo? Conversem com ele, demonstrem todo o sentimento que vocês têm por ele, certo? E o principal de todos, que ele precisa, o amor, certo? Porque não é só um bebê, não é só uma criança que precisa de amor, o idoso precisa e muito. Por quê? Porque ele já viveu tanto, já aprendeu tanto, já ajudou tanto, então é hora dele receber aquilo ali de volta, não é isso? Então, vocês convivem com o idoso? Ou tem alguém próximo, como eu já falei?
Se vocês tiverem, vocês vão entrevistar essa pessoa, né? Conversar com ela. Ô tia, mas a gente tá no período de pandemia, não pode conversar com essas pessoas, principalmente porque eles são da área de risco, né? Os idosos são área de risco agora no coronavírus. Então, o que é que vocês podem fazer? Uma chamada de vídeo, uma ligação. Eu garanto que eles vão ficar bem felizes, não é isso? Se vocês não quiserem ligar para alguém da família, como eu já falei, o avô, bisavó ou a avó, vocês podem ligar para um conhecido idoso, né? E fazer algumas perguntas para ele. E o principal de tudo, perguntar se eles estão bem, né? Como é que eles estão nesse momento, porque eles estão precisando de muita atenção e carinho, certo? Como todos nós, não é isso? Vocês acham que tem idoso que é abandonado? Sim ou não? Tem. Tem muitos idosos que os familiares, às vezes por não querer cuidar, ou às vezes por não ter tempo para aquela pessoa, deixa eles aonde? Num asilo, né? E termina esquecendo dessa pessoa. Isso é o que? Muito errado, muito triste, né? Porque eles precisam da família, por mais que lá no asilo ou nas casas, né, onde vivem essas pessoas, onde são vários idosos juntos e tem aquelas pessoas que tomam conta dele, né, ou deles no caso. Mas eles precisam do principal, do amor da família, né? Porque lá, por mais que eles são acolhidos, mas não preenche a falta que a família faz. Do mesmo jeito é a gente. Se a gente tá no meio de um monte de amigos, né? Perto de várias outras pessoas, mas se não tiver aquelas pessoas queridas perto da gente, a gente fica o quê? Triste, né? Se sente mal, o ambiente não fica agradável. Então, da mesma forma, os idosos. Eles precisam da família perto deles, tá certo? Então, eu quero que vocês observem tudo isso, leiam o assunto da página 20 a 21, que é justamente sobre o que eu estou falando, né? Vocês vão ver mais a fundo. E resolver o exercício da página 22, tá certo? Aguardo vocês. Beijo!